Olá, queridos alunos. Nós estamos estudando o módulo 8, que fala acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta é a nossa aula de número 16. E nós vamos iniciar agora um estudo um pouco diferente do normal. Até aqui, nós estudamos nas Escrituras, na Bíblia, o que é dito acerca da pessoa de Cristo, que Ele é Deus, que Ele é homem, e essas duas naturezas estão juntas, não misturadas, integradas na sua pessoa. A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouco a questão histórica da formação do conceito de Jesus Cristo como Deus, o que implica estudar como é que se formou a noção de trindade dentro da igreja. Então aqui eu quero apenas, antes de dar início, explicar uma coisa. A igreja, já no primeiro século, no final do primeiro século, lembra que Jesus morreu por volta do ano 30? Já no final do primeiro século, ano 90, 100, ela reconhecia Jesus Cristo como Deus, ela reconhecia Jesus como homem, o Deus encarnado, e ela adorava a Deus como trindade. Ela reconhecia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa era a fórmula do batismo de cada cristão, e dessa forma eles adoravam em seus cultos a Jesus. Então, a divindade de Cristo sempre foi crida e louvada, cultuada pela igreja cristã, sempre, desde o próprio Jesus. Agora, o conceito de entender Jesus como divino e humano e relacionar isso com a Trindade, isso foi historicamente formulado. A palavra Trindade, ela não existe dentro da Bíblia, mas ela explica corretamente os textos bíblicos. Então, o que vamos estudar agora é como a igreja cristã chegou à noção de Trindade e à noção da divindade e humanidade de Jesus Cristo. Como é que ela entendeu isso? E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Este é um estudo histórico da formulação da doutrina, sendo que a prática disso, a vivência disso, já existia desde o Senhor Jesus. Vamos começar com a igreja do primeiro século. É aquela igreja da qual fizeram parte Paulo, João, Pedro e outros, é a igreja do primeiro século. Do ano 30, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, até o ano 100. Essa igreja adorou a Jesus como Senhor, o Kyrios. E lembra que essa palavra Kyrios, ela era trazida do Antigo Testamento, era uma tradução grega da palavra Yahvé, Jeová, do Antigo Testamento. Assim, a igreja adorou Jesus como Senhor, mas não analisou as implicações disso em relação ao monoteísmo, porque a igreja também era monoteísta, ela cria em um Deus só, não em três deuses, um só. Mas chamava a Deus Pai de Deus e a Jesus de Senhor, e ao Espírito Santo. Ela não trabalhou a questão teórica. Por quê? No primeiro século. Primeiro porque a mentalidade judaica ainda prevaleceu na igreja cristã, embora ela se tornasse cada vez mais gentílica, e no final do primeiro século a igreja era quase que totalmente gentílica, muito pouco de judaica, mas a mentalidade judaica prevaleceu nesse início. E a mentalidade judaica não era a mentalidade que trabalhava a questão lógica, a questão filosófica, de como entender racionalmente as doutrinas. Pelo contrário, era uma mentalidade que olhava as ações de Deus. Ela era concreta, o que é que Deus fez? Então Deus em Cristo havia vindo ao mundo para morrer na cruz e nos salvar. Era uma visão muito concreta, mas não se trabalhou essa questão. Segunda razão porque a igreja do primeiro século não trabalhou a doutrina em si, é
que ela era formada basicamente por pessoas das classes menos privilegiadas, das classes mais pobres. Portanto, muitas pessoas na igreja, por serem dessa classe, eram analfabetas, nem mesmo sabiam ler. E lembra que nos cultos os textos eram lidos para que todos ouvissem. Aprendiam muito mais pela leitura do que pela escrita. Obviamente, com um povo menos alfabetizado, sem leitura, você não consegue trabalhar muito a questão das doutrinas. Mesmo assim, a igreja ensinou, através das escrituras que já existiam, ensinou a verdade acerca de Deus, de Jesus Cristo. No fim do primeiro século e início do segundo, aí do ano 80 ao ano 120, 140, nós temos aquilo que chamamos de pais apostólicos. Quem são esses? São os discípulos dos apóstolos que se tornaram bispos e líderes da igreja cristã naquela época. Pessoas como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo e outros. O que eles enfatizavam nessa época dos pais apostólicos? Não havia uma doutrina da Trindade formulada, mas eles usavam a fórmula trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Criam em um só Deus. Cristo é denominado Deus em vários escritos destes pais apostólicos. E eles também afirmavam a humanidade de Cristo lutando contra o docetismo. Daqui a pouco eu falo o que é o docetismo. Temos assim, nos pais apostólicos, os apóstolos já tinham morrido, eram os líderes da igreja, a mentalidade clara de que Jesus Cristo era Deus, mas não havia ainda uma formulação teórica da Trindade. E também, nesse mesmo período, aparecem também as heresias, começam a aparecer dentro da igreja. Havia um movimento filosófico, na época em que o cristianismo, nessa época do cristianismo, chamado gnosticismo. Este movimento filosófico, baseado nas ideias de Platão, entendia que havia um Deus superior, que era pleno espírito, e esse Deus superior não se misturava de maneira alguma com a matéria. Esse Deus superior, por ser apenas espírito, era bom. E a matéria, por estar muito longe dele, era má. Então, no gnosticismo, espírito era bom, matéria era má. O espírito humano era bom, o corpo humano era mau para o gnosticismo. E o gnosticismo entendia que a salvação se dava através de uma elevação intelectual, através da filosofia, através do conhecimento. Gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Então a salvação para o gnosticismo era você cada vez mais elevar o seu pensamento, então o seu espírito, porque o espírito é que pensava, para o Espírito Supremo, que era Deus, através do pensamento. Esse gnosticismo, ele gerou dentro da igreja cristã uma heresia chamada docetismo. Heresia significa uma doutrina que está muito fora das doutrinas que a igreja crê, das doutrinas apresentadas nas Escrituras. Essa heresia recebeu o nome de docetismo. Ela vinha do verbo grego dokel, que significa parecer. E a ideia era a seguinte: Jesus Cristo parecia um homem, mas ele não era de carne e osso. Ele era um espírito. Ele apenas parecia homem. Era a forma como ele aparecia, mas ele era um espírito. O que essa doutrina fazia? Ela, primeiro, negava a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo seria uma espécie de Deus inferior. O Deus Supremo era o puro Espírito. E Jesus Cristo seria um Deus inferior. Como para eles, para o gnosticismo, havia muitos deuses inferiores.
Jesus Cristo era um deles. E Jesus Cristo, sendo Espírito, mas não sendo Deus Supremo, ele veio a esse mundo para libertar os homens da matéria e levá-los a esse Deus superior. Então essa era a ideia do docetismo. Jesus Cristo não era Deus, e em segundo lugar, aliás, ele era um Deus inferior. E em segundo lugar, ele não era homem, porque ele não assumiu a carne humana, porque para eles, para o docetismo, a carne era matéria, e a matéria era má. E Jesus Cristo não tinha coisas más. Então, Jesus parecia Deus. Essa doutrina foi duramente combatida pela igreja, porque entendeu que isto era heresia. Se vocês lerem os livros de João, que já foram escritos no final do primeiro século, as cartas de João, vocês vão perceber que ele fala sobre isso. Ele diz: aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Por isso, a igreja cristã se voltou contra esta ideia e afirmou duas coisas: Jesus é Deus e Jesus é homem. Logo após os pais apostólicos, vieram os pais apologistas. Aí já no segundo século, cerca de 140 até o ano 200. O que ocorreu? Esses pais apologistas eram líderes da igreja, que entendiam também da filosofia grega e que, embora fossem cristãos, e que defenderam, fizeram a apologia, defesa da fé cristã em relação a um império romano que perseguia a igreja. O império sempre perseguiu a igreja, às vezes em escala pequena, em um ou outro lugar, ou às vezes em uma grande escala, uma perseguição mais geral. Mas o império romano sempre perseguiu a igreja, até um certo tempo, a gente vai chegar lá. E os pais apologistas fizeram a defesa do cristianismo e mostraram ao Império Romano e à cultura de mentalidade grega daquela época o seguinte: que o cristianismo não é totalmente fora, descompassado do que os homens já vinham pensando na filosofia grega. Agora, esses pais apologistas mantinham a ideia, as ideias tradicionais que já vinham vindo da igreja cristã. Eles defendiam então uma conciliação entre a fé cristã e a filosofia grega. Em especial, naquela época, o estoicismo era uma teoria, uma linha filosófica dos gregos. O estoicismo se caracterizava pelo seguinte: havia para o estoicismo um logos, uma palavra, uma razão universal que governava tudo, inclusive a vida dos homens. Esta razão era o Senhor de todas as coisas e tudo se submetia a esta razão. Os pais apologistas cristãos diziam que este logos, esta razão universal que tudo controlava, era Jesus Cristo. Ele era o logos. E aí vejam a importância dos escritos do Evangelho de João. Quando João diz, no princípio era o verbo, a palavra ali é logos, no princípio era o logos. Então, era essa visão de logos que os pais apologistas apresentavam. Esse logos, segundo os pais apologistas, procede de Deus como sua razão. Então, o logos era a razão de Deus. E como diz a Bíblia, a sabedoria de Deus. E na plenitude dos tempos, este logos que governava tudo se tornou humano. Então, era a encarnação de Jesus Cristo. Portanto, os pais apologistas acreditavam que Jesus Cristo era Deus, sim. Agora, eles subordinavam o Filho, que é o Logos, ao Pai. Então, o Filho era subordinado ao Pai dentro desse relacionamento. E criam no Espírito Santo. No fim do segundo século,
e início do terceiro, aí cerca do ano 180 aproximadamente, aparece Tertuliano. Tertuliano é um teólogo de Roma, na qual vai dizer que Cristo é o Logos. Pegando carona, né, nos pais apologistas, Cristo é o Logos. Ele é um com Deus, mas distinto de Deus. Ele é Deus, ele é um com Deus, mas ele, o Logos, e Deus são a distinção entre os dois. Então, Tertuliano já começa a enunciar a doutrina da Trindade. E ele vai dar um exemplo que se tornou clássico na teologia do Sol. Então, ele diz, assim como nós temos o Sol, o raio e o calor que nós sentimos quando o raio chega em nossa pele, então, Sol, raio, calor, assim também é Deus. O Pai é como se fosse o Sol. Jesus, o Filho, é como se fosse o raio que chegou até nós. E o calor que sentimos é como se fosse o Espírito Santo. Então, esse seria um exemplo. Mas veja, Sol, o raio e o calor que sentimos, todos têm a mesma essência. E é aí que o Tertuliano começa a trabalhar a ideia da Trindade. Ou seja, três hipóstases, ou seja, três pessoas e uma ousia, uma substância. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas e uma essência. Tertuliano é aquele que vai cunhar a palavra Trindade. E quando ele usa a palavra Trindade para se referir a Deus, sendo trino, ele quer dizer o seguinte: Trindade, Trinitas, significa três em um. E é isso que Tertuliano vai propor. Tertuliano também diz que Cristo tem duas substâncias, uma substância divina e uma substância humana. Na divina, ele participa da Trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Da humana, ele participa conosco. Ele é homem como nós. Depois de Tertuliano, agora já no terceiro século, nós temos Orígenes, que é um outro grande pensador da Igreja Antiga, que diz que Deus é o ser mais espiritual e elevado, distante do mundo físico. Diz que o Logos pré-existiu eternamente, de modo independente. Diz que o Filho nasceu de Deus na eternidade, não foi criado. Orígenes também dizia que o Filho é da mesma essência que o Pai, está subordinado a ele dentro da Trindade. E Orígenes também dizia que Cristo tinha uma natureza divina e uma humana. Só que ao longo do tempo, a natureza humana foi sendo absorvida pela natureza divina. E para Orígenes, houve um tempo em que Jesus deixou de ser homem. Tornou-se apenas Deus. Isso é Orígenes. Nesse mesmo período, o fim do segundo século e início do terceiro, nós temos duas heresias que invadem a igreja. A primeira heresia, as duas heresias têm o nome de monarquianismo. Mona, uma, arque, princípio. Então, um só princípio. Ou seja, Deus não é trino. Deus é unitário. Essa é a ideia. E essas duas heresias, a primeira é a dinamista, diz que Jesus Cristo nasceu apenas um homem, não houve encarnação nenhuma, ele era apenas um homem. No seu batismo, Deus lhe deu poderes divinos, e quando ele morreu na cruz, esses poderes divinos voltaram para Deus. Esses poderes divinos eram o Espírito Santo, que veio no batismo, e quando ele morreu, o Espírito Santo, os poderes divinos foram deles, e ele morreu como um homem qualquer. Essa foi uma heresia que a igreja não aceitou, obviamente. Uma outra heresia, um pouco mais complicada, dizia que Deus, ele é um só.
mas que Deus, ele tem nomes diferentes. Então, o nome do Pai é um nome, o nome do Filho é apenas uma forma diferente desse único Deus ser. E o nome do Espírito e Espírito Santo é uma outra forma. Então é o seguinte, aí é histórico. Deus foi, primeiro ele foi Pai. Depois ele deixou de ser Pai e se tornou Filho. Aí ele deixou de ser Filho e se tornou o Espírito Santo. Então, Deus, ele é uma substância só e uma pessoa só. Ele é unitário. Só que ele tem apenas nomes diferentes, dependendo do relacionamento. Apenas nomes diferentes. Com isso, o modalismo, também conhecido como sabelianismo, disse que quem morreu, você disse o seguinte, você pode dizer que quem morreu na cruz foi o Pai. Então, o Pai morreu na cruz. Para o modalismo, está tudo certo, porque é apenas um nome. O cristianismo rejeitou esta ideia do modalismo como herética. Por quê? Porque percebeu aqui que Jesus não era Deus, o Espírito Santo não era Deus, e que não havia trindade nenhuma aqui. Portanto, rejeitou o modalismo, o sabelianismo como algo herético para a igreja. Nós terminamos aqui, então, a primeira parte desta visão histórica, teológica, de como se formou o conceito da Trindade. Então, até aqui nós vimos o que aconteceu até o final do terceiro século. É no quarto século que a igreja define a questão da Trindade, ou seja, a seguinte questão: Jesus Cristo é Deus? Se a resposta for sim, você tem que ter a doutrina da Trindade. Se a resposta for não, você dispensa essa doutrina. É no quarto século que a igreja define o que ela crê. E a gente vê isso na próxima aula. Deus abençoe sua vida.